Esse culto será mais voltado à obra missionária, será um culto dedicado a missões. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, para a gente fazer uma leitura bíblica no Salmo 96. E depois nós vamos cantar esse salmo. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. Salmo 96, versos 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Eu vou ler todo o salmo. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado por trazer a cada um desses irmãos que estão aqui. E nós queremos agora, Senhor, oferecer a Ti o nosso culto. Viemos aqui para louvar o Teu nome, para aprender da Tua palavra, para ser enriquecidos, Senhor, pelo Senhor mesmo. E nós pedimos que o Teu Espírito dirija toda essa programação, Senhor. Colocamos em Tuas mãos para que tudo aqui seja feito na força do Teu poder, para que a glória seja do Senhor, para que a igreja seja edificada e nós possamos ver a salvação, o Teu reino sendo propagado por todo mundo através da Tua igreja. Nós te pedimos a Tua bênção e a Tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o Salmo 96, os versos 1 a 6. O seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor.
dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É interessante, a irmã Paula acabou de comentar comigo como a gente se alegra, né, quando a gente vê a igreja cantando. E ela comentou assim, se nós nos alegramos, imagine o Senhor, né, olhando lá do céu, o seu povo, cantando para Ele. Né? E, de fato, assim, é sempre muito emocionante a gente... Talvez você pode pensar aí como pai ou como mãe... ver momentos em que seu filho manifesta uma alegria sincera por você mesmo. Às vezes nossos filhos chegam e dizem, eu te amo, né? Manifestam o quanto gostam da gente. E se nós nos alegramos assim, né, com os nossos filhos, imagine Deus que é perfeito, né? Como Ele se alegra quando Ele nos vê manifestando o amor, através de cânticos, através da obediência. E nós cantamos um cântico de manhã que foi justamente relembrando a importância da gente estar ativando esse amor que a gente tem pelo Senhor. Falamos sobre como, quando a gente se converte, a gente sempre manifesta esse amor muito intenso, de maneira muito intensa. E o livro de Apocalipse nos conclama a gente relembrar sempre o primeiro amor. Está sempre acendendo e reacendendo esse amor que tanto alegra o coração do nosso Pai. Então vamos louvar o nosso Deus, relembrando essa primeira essência, né? O primeiro amor que nós devemos sempre ao nosso Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
Ok, as crianças podem ir. Quero passar a palavra agora ao pastor Denilson. O pastor Denilson já é bem conhecido da gente. Praticamente está em casa, né, pastor? Quase sócio. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos aqui. Deus tem nos abençoado com a boa amizade da igreja e nós agradecemos por isso. Nessa nossa conferência, nós temos tido como tema missões ou omissão. É preciso tomar uma decisão. Esse tem sido o tema da nossa conferência em todas as igrejas que nós temos visitado. E quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura do verso 15 ao verso 22. Gênesis 19, do verso 15 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, porque me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, é pequena. Permita que eu fuja para lá, porventura não é pequena. E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, fuge-te nela, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. E eu quero te rogar, Senhor, a tua direção. Preciso de ti, que tu possa me usar como instrumento em tuas mãos, para edificar a igreja que te pertence. Está comigo. Essa é a oração que faço, é a oração que fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Missão ou omissão? É necessário, é preciso tomar uma decisão. Mas para nós tomarmos uma decisão, nós precisamos fazer uma reflexão. Nós não tomamos decisões sem pensar. Na verdade, nós podemos tomar algumas decisões e pensar pouco e por conta disso ter algumas consequências ruins. Mas todas as decisões que nós tomamos, nós refletimos um pouco, pensamos nela. E com relação a missões, a fazer missões, nós precisamos refletir sobre ela para tomar uma decisão. A palavra de Deus, ela é bela em todas as suas coisas. E a maneira como Deus, como Ele apresenta a sua vontade. O contexto aqui dessa passagem, Moisés, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar a vontade de Deus na vida de Ló. No capítulo 19, no início, chega 2 anjos, eles estiveram
ainda um pouco de tempo atrás com Abraão, mas agora eles desceram para a cidade. E eles, ao chegar na cidade de Sodoma, já estava anoitecendo, Ló estava sentado à porta da cidade. E Ló, ele recebe esses homens, esses dois mensageiros, com honra. Ele leva esses homens para a sua casa. Ele prepara uma refeição para esses homens. Só que antes deles se deitarem, os homens da cidade chegam à porta de Ló. E eles chegam à porta de Ló com um propósito bem claro. O texto vai deixar isso sem nenhuma dúvida. Eles queriam ter relações com ele. E Ló sai da casa, fecha a porta atrás de si, e ele vai tentar convencer aqueles homens a não praticar tamanha desonra para Ló, que hospedou esses homens em sua casa. E Ló chama até eles de amigo. Meus amigos, não é bom que isso aconteça, não é bom o que vocês estão querendo fazer. Mas esses homens, eles empurram Ló com violência e avançam para derrubar a porta. Ló ainda tenta, oferece até as suas duas filhas. Mas eles dizem, olha, não queremos nada. E quando eles estão para derrubar a porta, esses homens então ferem de cegueira, e eles não conseguem mais ter uma orientação, não conseguem mais encontrar a porta. Puxam Ló para dentro de sua casa e dão uma mensagem a Ló bem clara. Olha, procura aí seus genros. Esses homens já tinham um compromisso com as filhas de Ló, embora ainda não morassem no mesmo teto com ela, mas já tinham um compromisso. Olha, procura aí teus genros, porque essa cidade vai ser destruída. Esse é o contexto. Eles dão um anúncio. O juízo de Deus virá. É preciso tomar uma decisão. Mas essa decisão com relação a missões, ela depende da visão correta sobre o juízo de Deus. Nós temos duas atitudes aqui bem opostas diante do juízo, do anúncio. Deus vai destruir a cidade. Deus vai derramar a sua ira. Nós temos Ló, sua esposa e suas filhas agindo de uma forma, e nós temos os anjos agindo de uma forma totalmente contrária. Como é que Ló reagiu diante do anúncio do juízo de Deus? E eu quero que você observe essa questão, pensando como você também reage diante do juízo de Deus. Afinal de contas, quando nós pregamos o Evangelho, está implícito o quê? Que Deus vai derramar a sua ira. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Salvas de quê? Do juízo de Deus. Nós mostramos o amor de Deus para salvar essa pessoa, mas também nós mostramos a justiça dele. Se você não for salvo pelo Senhor Jesus, você receberá todo o juízo de Deus. Isso é o anúncio do Evangelho. É dessa forma que nós anunciamos o Evangelho. Pense na sua atitude. Como você reage diante do juízo de Deus? Qual o seu comportamento? Qual a sua visão? Nos versos 15, 18 e 19, o texto começa dizendo, ao amanhecer, estava amanhecendo o dia ainda não estava ainda claro, mas já se preparava para nascer. O que era que Ló estava fazendo? Dormindo. Lento diante do juízo de Deus. Ló estava aí bem tranquilo. Você que tem filho, eu vou dar meu exemplo. Os filhos de vocês não são desse jeito não, só os meus. De manhã para acordar para ir para a escola. Ô, rapaz. É a gente chamando, né? Então,
Lá em casa são dois, hoje só um está conosco, mas eles pequenos. Mateus, faltam 15 para 7. E aí ele se mexia e dizia, só um minutinho. Era assim como se ainda tivesse todo o tempo do mundo. E a gente insistindo, e ele, peraí, já vai. E a mãe vinha e tirava o lençol, né? Só mais essa viradinha, né? Eu entendo assim que era como Ló estava fazendo aqui. Eram os anjos aqui apressando, apertando, se levanta, e Ló dizendo, só um minutinho aí. Olha, o juízo de Deus iminente. Deus estava para derramar a ira dele sobre Sodoma e Gomorra, sobre essa cidade. E Jó estava, calma aí. Ló estava dizendo, pensa só um pouquinho aí. Ainda dá tempo. Eu tenho tempo. Verso 18, depois dos anjos aqui, levar ele para fora da cidade, ele olha ainda e diz assim, assim não, meu senhor, tenha calma. Espera aí, eu não achei mercê diante de vós, espera só um pouquinho, eu tenho tempo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, na verdade, muitos dos nossos comportamentos diante de uma ira iminente de Deus. O Senhor está para derramar sua ira. A justiça de Deus vai ser derramada. E nós, muitas vezes, essa tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento. Senhor, ainda tem tempo. O que é que prendia tanto Ló nessa cidade? O que é que fazia com que Ló não tivesse pressa de sair? Talvez pela atitude de sua esposa, a gente possa entender. O verso 26 diz que a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Se a ordem do anjo foi bem clara: saia da cidade, não para na campina, vai para o monte. Mas ela olha, é por conta do seu coração, todo o conforto, toda a satisfação. O texto diz que Ló estava sentado à porta da cidade, então podemos entender que Ló era uma autoridade. Se ele é uma autoridade, com certeza a sua família tinha um bom conforto, gozava de certas regalias naquela cidade, e a mulher de Ló não estava disposta a ter mudança tão drástica na sua vida. Mas quando nós vamos lá para 2 Pedro, nós encontramos também a atitude de Ló. Abra sua Bíblia para 2 Pedro, capítulo 2. Olha, quando Pedro vai falar desse evento, falar dos juízos de Deus, ele menciona o primeiro juízo, quando Deus derramou as águas do dilúvio, e Noé e sua família foi quem foram salvos. Então, quando ele vai falar de novo sobre quando o juízo de Deus vai ser derramado, foi derramado, no caso lá em Sodoma, ele vai dizer no verso 7, e livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Ló ficava afligido, mas não ao ponto de sair. Ele gozava de um certo contentamento com aquilo. E é por isso quando os anjos chegam e dizem, olha, tu tem de sair, é uma lentidão. O Senhor diz, foge para o monte. Ló diz, no monte não. Não sei se era por conta da sua capacidade física, ele não era mais nenhum garoto. Se tinha dificuldade para subir ao monte, se ele achava que não daria tempo, não sei qual o motivo, mas ele diz, no monte não. Ele ainda argumentando com Deus. Deus até concorda. E o anjo diz,
Nós vamos estar de acordo, mostrando toda a paciência, toda a longanimidade de Deus, toda a misericórdia de Deus. Eu vou te salvar. É interessante quando nós olhamos para o texto. A expressão fugir, ela vai aparecer nesse texto 5 vezes. Foge, sai daqui, se apressa. E Ló, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Lá em João capítulo 9, verso 4, o Senhor Jesus diz que devemos trabalhar enquanto é dia. Porque vai chegar a noite, e quando chegar a noite, ninguém mais pode trabalhar. A hora de trabalhar, agora. A hora de fazer a obra, agora. Ele diz, rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. São poucos. E são poucos por quê? Porque muitos, assim como Ló, têm colocado missões como algo que pode ser realizado depois. O texto aí de 2 Pedro, ainda falando sobre esse mesmo contexto, olha o que ele diz no capítulo 3, verso 8. 2 Pedro 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vista que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Muitos, assim como Ló, chegam à conclusão que ainda tem muito tempo. Alguns olham e dizem, mais um dia para Deus é como 1000 anos. Sim, é para Deus que um dia é como 1000 anos. Não é para nós. Para mim tomar uma decisão, eu preciso refletir. E quando essa decisão envolve realizar a obra do Senhor, a minha omissão, ela é medida pelas minhas ações. E minhas ações, elas estão ligadas com a visão que eu tenho sobre o juízo de Deus. E a visão do juízo de Deus por parte de Ló é que ainda dava tempo. Ele tinha ainda muito tempo. Essa era a visão dele. E era por isso que as suas ações eram tão lentas. O oposto disso eram as ações dos anjos. Vamos ver como aqui os anjos, como eles estavam, ou como eles reagiram diante do juízo de Deus. Verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olha para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. Ao contrário da atitude de Ló, a atitude dos anjos era depressa. Por que é que os anjos estavam agindo assim? Por conta da visão que eles têm do juízo de Deus. Os anjos têm uma visão muito mais ampla acerca do juízo de Deus, e por conta disso eles têm pressa.
Nós podemos imaginar que era Ló lá deitado e eles pegando, agarrando pela mão, se levanta que não dá mais para ficar aqui não. Vamos embora, chamando mulher. Você já viu aquele pai de família, né? Que tem 5 filhas mulheres? Aí no caso ele vai ter 6, né? A esposa, mais 5 filhas, né? Na família dele. Para sair de casa. Vamos. Peraí. Às vezes eu fico pensando que era assim que os anjos estavam fazendo. Era pegando Ló e a sua família e empurrando, vamos embora, porque vocês precisam sair daqui, o juízo de Deus vai ser derramado, você precisa salvar a sua vida, salvar a vida de sua família, não dá para você ficar mais parado. Não tem como. A visão do juízo de Deus para os anjos era algo sério, iminente, destruidor. E por conta disso, eles tinham pressa em realizar a sua missão, em realizar aquela obra. O juízo seria derramado. Lá em Judas, verso 7. Judas, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-as entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Nós temos aqui o juízo, a ira de Deus que foi derramada lá em Sodoma e Gomorra, como um tipo do juízo de Deus, do juízo final, do fogo eterno. A visão dos anjos era essa, por isso que eles tinham pressa. Paulo, quando escreve a Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 1, ele diz, olha, virão tempos difíceis. Nós podemos dizer que esses tempos difíceis já estão acontecendo nos nossos dias. Se na época de Paulo já era difícil, imagine hoje. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai dizer que, quando disserem paz e segurança, então se prepara, vai vir destruição repentina. Nós não sabemos quando Deus vai derramar a sua ira. Nós não sabemos. E alguns podem dizer, mas pastor, olha, como a Bíblia descreve, até lá algumas coisas podem acontecer e eu olho e não enxergo que essas coisas podem acontecer num futuro tão próximo. Você se engana. As coisas mudam rapidamente. Governos são estabelecidos e derrubados rapidamente. Pessoas que hoje eram totalmente desconhecidas, amanhã podem ser conhecidas de maneira extraordinária. Não se engane com isso. Nós não sabemos quando Deus vai derramar a sua ira. Agora nós temos certeza de algo. Ele vai derramar. Ele vai derramar a sua ira. E essa ira vai atingir a minha família, a sua família. Vai atingir nossos amigos. E parece que nós continuamos com a visão de Ló. Quando na verdade deveríamos ter a visão dos anjos. A ira de Deus é algo terrível. E ela vai ser derramada. E eu preciso então fazer conhecida a sua graça. A sua graça. Abra sua Bíblia para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12.
Diz assim o verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo então ao capítulo anterior, quando ele fala das testemunhas dos homens de Deus que se envolveram, que fizeram a obra do Senhor. Nós temos essas testemunhas que nos rodeiam, é uma grande nuvem de testemunhas, e ele diz: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, andamos lentamente, sem nenhuma pressa, com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso que está escrito aí? É assim? É assim que está escrito na sua Bíblia? Como é que está escrito aí? E corramos. Ele está mandando o Senhor correr. E correr em quê? Na vida cristã. O verso 2 deixa isso claro. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Corra, se apresse, desenvolva a sua vida cristã dessa forma, não com morosidade, não lentamente, achando que, não, fazer missões hoje não, semana que vem, talvez, pregar o evangelho hoje não, Deus é amor, Ele vai demorar ainda a derramar sua ira. Corra, desenvolva a sua vida cristã dessa forma, com pressa. Se livre de tudo aquilo que atrapalha a sua vida, aquilo que não permite que você corra. Deixe isso de lado. Se você for fazer algumas observações sobre essa questão de pressa, você vai ver que é o que está mais evidente na Bíblia. Vá logo. Faça a obra. Muitas vezes somos lentos demais. E quando somos lentos, Deus é longânimo, como não foi com Ló. Deus é paciente, misericordioso, e Ele tem sua maneira de agir. Lembra da igreja que nós chamamos de igreja primitiva? Como era a igreja? Quando nós lemos o texto lá de Atos que fala sobre a igreja, é o sonho de consumo, né, das igrejas. 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro, todo mundo lá reunido, e aí eles eram unânimes no templo, estava sendo ensinado por quem? Meu amigo, quem está me ensinando são os apóstolos. Existia comunhão, oh que benção, todo mundo tendo comunhão com os outros. Visitavam uns aos outros. Aqueles que tinham condições, o que faziam? De maneira generosa, vendiam os seus bens para dar. Que maravilha! Qual foi a ordem que foi dada para a igreja do Senhor? Façam discípulos, né? Ide, sede minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, nos confins da terra. Mas a igreja estava como? Estava como Ló, né? Aqui está tão bom, está tão confortável aqui. Aí Deus vem e dá um tranco na igreja, né? Como foi que Deus fez? Levanta uma perseguição. E aí é crente para todo lado. Uma perseguição se levantou. Deus age assim. Age dessa forma para que a gente apresse a nossa vida. A informação dos anjos foi: tu precisa sair porque enquanto tu estiver aqui, eu não posso derramar a ira. Tu tem de sair logo com suas filhas, porque assim Deus determinou, e eu só posso executar essa missão, derramar a ira, quando tu não estiver mais aqui.
Eu creio, e a Bíblia nos diz isso, me ensina isso, de que Deus ainda não derramou a sua ira por conta dos seus. Mas ele diz, se apressa, ele disse isso para a igreja, levantou uma perseguição. Deus usa pessoas. Nós temos aqueles grandes avivamentos. William Carey, que homem de Deus. Deus usou para fazer com que a igreja visse a necessidade de pregar o evangelho, e ele pregou o evangelho. É um exemplo. Como tantos outros. Deus usou esses homens como exemplo para nós. Olha o que esses homens fizeram. Deus usa situações. Nós temos, por exemplo, lá em 2 Crônica, quando Josias reúne o povo, e o povo então faz uma aliança com o Senhor. Através de uma assembleia solene, eles são convocados ao arrependimento e terem uma posição firme com o Senhor. Nós temos Neemias. Neemias convoca uma assembleia solene para desafiar o povo a ter um compromisso novamente com o Senhor, para se render diante do Senhor, para buscar o Senhor de todo o coração. E Deus usa os cultos, as conferências, a cultos como esse, para chamar a sua atenção. É assim que Deus usa, é assim que Deus faz, para mostrar a pressa. Foi assim que ele fez com Ló. Quando o pastor Geraldo estava ainda na Colômbia, nós fomos um grupo da MAB, diretores da MAB, visitar o trabalho lá. E quando nós estávamos lá, nós fomos conhecer um trabalho que ficava em um outro departamento que não era de Bogotá. E nesse trajeto nós passamos por uma cidade chamada Armeiro. Essa cidade de Armeiro, ela foi afligida por um vulcão que com 29 mil habitantes, 20 mil foram mortos. Quando o vulcão Ruiz, ele derramou suas lavas, e por conta da sua localização, e quando as lavas desceram, elas entraram por dentro de um rio, e aumentou a sua velocidade, e dizem que a velocidade das lavas chegou a 90 km por hora. 20 mil foram mortos. Alguns foram desenterrados. E a posição deles é que eles estavam deitados. Só que isso aconteceu em novembro do ano, eu anotei aqui para não esquecer, 85. Se você tiver curiosidade, você pode colocar aí no YouTube aí e ver aí. Em novembro de 1985, dia 13 de novembro de 1985, foi o que aconteceu o evento. Desde setembro, as agências estavam chamando a atenção e avisando a cidade: evacuem. O vulcão vai entrar em erupção e vai devastar a cidade. Saiam daí. Passou todo o mês de setembro, todo o mês de outubro, até que no dia 13 de novembro, por volta de meia-noite, as lavas enterraram a cidade de Armeiro. Então nós visitamos lá e a Colômbia, ela decretou cemitério, toda a cidade. Não tinha como desenterrá-los, eles já estavam enterrados. Então, para que não se construísse mais nada em cima e ficasse de lembrança para as pessoas, então todo o território daquela cidade foi estabelecido como um cemitério. Então você vai lá e visita um cemitério que na verdade são lavas que cobriam as casas. Desde setembro estavam dizendo: o vulcão vai vir. Qual era a atitude daqueles moradores? Ainda tem tempo. Ainda dá tempo. Nós temos tempo. É claro que nós cremos que Deus nos salvou, e por conta disso, nós não vamos perder a salvação. Mas a Bíblia também nos diz que nós somos responsáveis para alertar as pessoas.
O profeta Ezequiel tem lá no seu livro dizendo: quando eu disser ao perverso, certamente morrereis, e tu for lá e não avisares, esse perverso vai morrer na iniquidade, mas eu vou requerer o sangue dele de tuas mãos. Agora, se tu for lá e advertir esse perverso dos seus caminhos, e ele não mudar, ele continuar na sua perversidade, ele vai morrer, mas eu não vou requerer de tuas mãos o sangue dele. É isso que tem lá em Ezequiel. Deus vai requerer de mim e de você essa responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar às pessoas que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele vai derramar a sua ira. Eu não sei o dia, mas Ele vai. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então a pergunta é: qual vai ser, então, a nossa atitude diante do juízo iminente de Deus? Como nós vamos conduzir a nossa vida? Sem pressa? Achando que dá tempo? Que temos muito tempo? Não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Já passou um dia, 2 dias. Agora que nós começamos o 3º dia, então a Bíblia está usando uma forma de mostrar que mesmo aquele que viveu mais e não viveu 1000 anos, mesmo esse que viveu tanto, Matusalém, né? Toda essa vida, na verdade, para Deus, não dá para comparar. O juízo é iminente. E não pense que você tem 1000 anos. Pode até ter 1000 anos a humanidade, mas com certeza você não vai completar 1000 anos. Qual será a sua atitude diante do juízo iminente de Deus? Pressa, como os anjos? Que seja essa a nossa atitude. Que nós não venhamos a fazer com que Deus use toda a sua paciência conosco. Não vamos dar tanto trabalho assim ao Senhor, como deu Ló. Tudo que está escrito na Bíblia é para nosso exemplo. E o exemplo que nós podemos tirar aqui, a lição que nós podemos tirar aqui, é que diante do juízo iminente de Deus, nós temos de ter pressa. Vamos nos apressar a anunciar o Evangelho do Senhor, porque se as pessoas não se converterem, elas vão receber a ira de Deus. A nossa responsabilidade, fazer conhecido o juízo do Senhor. O amor, claro. Mas o Evangelho só está completo quando nós pregamos o amor de Deus e também a sua justiça, o seu juízo. Vamos ter pressa. E como diz o autor de Hebreu, vamos correr a nossa vida cristã, desenvolvendo a nossa carreira cristã, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele, não sentimos o desejo de olhar para trás, como foi a mulher de Ló. Olhando para o autor, correndo para nos encontrarmos com Ele, estaremos fazendo a sua obra e sendo agradáveis diante do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecendo por sua palavra. Deus Santo e Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu conheces, Senhor, a nossa vida. Tu sabes, Senhor, tudo o que acontece
e até aquilo que não acontece, que nós só pensamos, tu tem todo esse conhecimento. E nós queremos te rogar, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que habita em nós, que ele possa nos dirigir, nos conduzir, de tal forma que nós possamos viver a tua palavra, pregar a tua palavra, que teu Espírito Santo que habita em nós possa nos encorajar, possa nos fazer enxergar, ter uma visão correta, não somente do teu amor que nos livrou do inferno, não somente, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia que nos livrou da perdição eterna, mas também nos fazer entender, compreender, enxergar que a tua ira, da qual tu nos livraste, é algo sério. Existe então uma urgência para pregarmos o teu evangelho, para fazermos conhecido o teu nome, para aqueles que te pertencem possam ser revelados, e até mesmo, Senhor, abreviar a tua vinda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos mais comprometidos contigo, com tua obra. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma visão correta de todos os teus preceitos, de todos os teus atributos. Nós precisamos de ti, Pai. Precisamos da tua direção e por isso nós te rogamos. Como também te rogamos, Senhor, por aqueles que porventura estão aqui que te pertencem. Que eles possam ver, Senhor, a necessidade de confessar o teu nome, de ter os seus pecados perdoados, e assim passar a ser, Senhor, instrumento útil na tua obra. Revela aqueles que são teus. Abençoa, Senhor, esta igreja, e que a sua bandeira, a bandeira desta igreja, possa ser o teu evangelho, a pregação do teu evangelho, que fala do teu amor, mas fala também da tua justiça. Nos abençoa. Essa oração que fazemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.